Não tenha apenas foco na sua vida profissional, não tenha apenas foco na sua vida familiar, não tenha apenas foco nas suas realizações, mas tenha foco também na sua vida espiritual. A Bíblia diz assim, irmãos, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar das impurezas da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para a casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os seus servos, os servos do Senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e Israel, Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos, os servos de meu senhor, estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar com minha esposa ou minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele. E fez o que com ele? O embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para onde? Para casa. Irmãos, essa é uma situação que aconteceu com o rei Davi em um momento que ele estava sem foco, em um momento que ele estava distraído. O que acontece? Ele fez tudo isso com alguém que era muito leal a ele, mesmo não sendo do povo hebreu, mesmo sendo um heteu. A Bíblia diz que os heteus, eles eram filhos de Et, e Et era o segundo filho de Canaã.
Quando Israel tomou Jerusalém, quem residia naquela cidade eram os jebuseus. Provavelmente tinha heteus também. E Urias foi aquele cara que aderiu ao rei, começou a servir como um soldado de elite. Olha a situação que Davi provocou na vida de alguém por ele estar distraído, sem foco. O Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito disso. E realmente os irmãos há de concordar comigo que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo distraídas e sem foco naquilo que é importante. Distraídas com muitas coisas. Ora, o rei, ele poderia falar assim: eu sou o rei, eu mereço descanso. Só que a Bíblia relata que era de costume, naquele tempo ou naquela guerra, os reis, eles não ficarem nos palácios, mas eles estarem junto com o povo na batalha. E Davi não, ele preferiu estar no seu palácio, ele preferiu estar dando um tempo de descanso para ele, para a cabeça dele. Olha como humanamente isso é muito bom. É ou não é verdade? Às vezes a gente fala assim: eu preciso de um tempo para mim. Não é assim? A gente fala: eu preciso de um tempo para minha cabeça, para o meu coração, eu preciso... E aí as pessoas, você vê que é interessante que o primeiro lugar que as pessoas elas colocam na lista que elas não vão vir é justamente a igreja. E eu falei que se a gente viesse em todas as atividades da igreja, a gente gastaria 6 horas das mais de 160 que a gente tem na semana. Irmãos, o diabo ele não é bobo. O nosso adversário ele não é bobo, ele é muito esperto. Sabe aonde ele vai trabalhar muito para que nós venhamos cair? É justamente na nossa distração, na nossa falta de foco. E o terraço, irmãos, o terraço, ele tem um significado. É um lugar perigoso. É um lugar onde você facilmente se distrai. Quem um dia caiu de um terraço, nunca caiu para dentro, sempre caiu para fora. E a queda geralmente é fatal. Então, se a gente fica em um ambiente de distração, se a gente prefere estar dando descanso para nós, para o nosso corpo, como diz, para a nossa cabeça, ao invés da gente estar envolvido com as coisas do Senhor, provavelmente, irmãos, a gente vai estar distraído. A distração, ela já fez pessoas perderem a vida. Um funcionário que está distraído, manuseando uma máquina que não admite erro, provavelmente, ele vai perder a vida. Esses tempos atrás, o Cristiano estava conversando comigo de um funcionário que morreu na Case. Alguém subiu naquele extrator imenso que eles fazem, e alguém estava atrás distraído, ou o motorista estava distraído, e aconteceu o acidente. Um motorista no trânsito distraído, um motoboy no trânsito distraído, é um perigo. Você sabia que a nossa cidade, Sorocaba, ela no estado de São Paulo, ela está em primeiro lugar em morte em trânsito? Porque as pessoas andam distraídas correndo atrás do quê? Do dinheiro. Eu preciso fazer 20 entregas hoje, eu preciso fazer 30.
e aí faz entrega, atende celular ao mesmo tempo. A distração, irmãos, além de ter tirado a vida de muitas pessoas, se a gente trouxer para o campo espiritual, está tirando muita gente da presença do Senhor. Muitas pessoas estão caindo, muitas pessoas estão enfraquecendo. Há um tempo atrás, gente, olha, eu sou sul-mato-grossense, eu sou do Mato Grosso do Sul, e eu amo morar em Sorocaba. Sorocaba foi a cidade que nós escolhemos para viver. Mas existe em Sorocaba, e eu já falei isso para alguns pastores, eu já passei em vários lugares, eu já viajei em vários lugares pregando a palavra, mas em Sorocaba eu identifiquei, irmãos, uma legião, uma potestade que age nessa cidade, chamada desânimo. As pessoas, elas desanimam do nada. As coisas estão andando, estão fluindo, de repente as pessoas esmorecem. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes, irmãos, para se alimentar o fogo, você tem que colocar lenha. Não tem como você alimentar um fogo se você não colocar lenha, se não tiver trabalho, se não tiver esforço. E as pessoas estão vivendo em uma época que elas acham que servir a Jesus ou estar firmes com Jesus é apenas você vir à igreja. Não, você tem que colocar lenha. Você tem que colocar lenha na sua vida espiritual. O que é colocar lenha? É você ter momentos de oração, é você ter leitura bíblica, é você ter devocional. Se você não fizer isso, você não coloca lenha. E se não colocar lenha, não tem fogo. E se não tiver fogo, irmãos, a queda é questão de tempo. Esse daqui, irmãos, é um exemplo de queda de uma pessoa que estava distraída, de um grande rei. E porque o Senhor, Ele fez questão de deixar isso na palavra, dessa história estar aqui na palavra de Deus, porque isso serve para todos nós. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós. Jesus, Ele manda a gente ficar vigilante. Jesus não manda a gente ficar distraído. Qual é a ordem de Jesus? Ficai-vos apercebidos, ficai vigilantes, porque a hora que vocês não cuidar, o Filho do Homem virá. Só que nós olhamos e percebemos que as pessoas, elas ainda estão distraídas. Ora, Jesus também menciona isso na parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O que é um nécio? O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa que está, irmãos, diante de uma missão, de uma responsabilidade. Ela está inerte, ela está distraída, ela está sem foco. Como eu falei aqui no começo, nós temos facilidade para ter foco em tantas coisas. Foco no trabalho, foco nisso, foco naquilo outro, mas menos foco, irmãos, na vida espiritual. Eu não sei se a igreja está me compreendendo. Quem está me compreendendo? Vocês concordam? Vocês estão presenciando isso também nos dias que nós estamos vivendo? Você com certeza está presenciando. E o que acontece? Eu quero também compartilhar um outro texto que vai estar já na Nova Aliança, no Novo Testamento. Aqui a gente sabe, irmãos, eu não sei se você sabe, se você já leu, como termina essa história de Davi. Davi, ele recebe a punição
da morte do filho que ele teve com Betseba. Sabe o que isso me faz entender? O preço da distração. Toda distração tem um preço. E esse foi o preço que Davi teve que pagar. Sofreu demais. A Bíblia diz que quando o profeta relatou isso para ele, o que iria acontecer, o preço do pecado dele, ele se desesperou. A Bíblia diz que ele dormia no chão, se humilhando, pedindo para Deus misericórdia, mas não teve. Sabe por quê? Eu acho que na cabeça de Davi, por Urias ser apenas um heteu, não ser um hebreu, não ser um dos, como que você fala, um dos filhos de Israel, por ser um estrangeiro naquela cidade, ele achou que Deus ia relevar isso. Deus não relevou. Deus não relevou. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 7, por favor. Irmãos, olha que interessante. Quando a gente fala, ou a gente medita nessa passagem, as pessoas, elas logo falam assim: graças a Deus que eu sou uma pessoa que eu não vou fazer isso que Davi fez, porque aqui, irmãos, foi uma relação sexual ilícita. Só que de repente do terraço, você não está vendo uma mulher, não está vendo um homem, você está vendo um montante de dinheiro, você está vendo posições, você está vendo tantas coisas que também são distrações. Então às vezes nós, mas essa fala de uma história que graças a Deus eu não vou cometer. Irmãos, você sabe que para cada um de nós existe um terraço diferente, existe um olhar diferente, existe aquilo que nos chama a atenção. Para alguns, o que move a vida dela é uma posição. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Em Brasília, a gente tem políticos lá que já está caindo os dentes, tão velho. Não precisa estar ali, mas está ali por causa do quê? Da posição. Gostam de ser chamados de doutores, de excelência, não é assim? Você já viu essa situação? Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela? Tem gente, irmãos, que o dinheiro não chama a atenção dela, mas uma posição. A pessoa andava assim, daqui a pouco, não é assim? O famoso peito do quê? De pombo. Tem muitas pessoas assim. Às vezes não tem nada, irmãos, não tem nada. Não tem nem aonde cair morto. Mas dá uma posição para você ver que a pessoa... Isso acontece até dentro da igreja. Às vezes o irmão é apenas membro do corpo, daqui a pouco a gente fala assim: você vai servir em tal lugar. Pessoa, presta atenção aqui, o pastor, não sei o que aqui, Posição. Agora tem gente que é o dinheiro. Eita, o dinheiro, irmãos, mexe com a cabeça, com o coração. Tem pessoas que são as drogas, lícitas, ilícitas. Tem pessoas, irmãos, que é o sexo. Tem pessoas que, cada um, o diabo, ele fica nos observando, sabe? Observando. E quando ele identifica que nós temos, qual é o nosso ponto fraco, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai promover uma distração. Precisamos estar distraídos. Porque, irmãos, quem está no foco não consegue olhar para onde? Para os lados. Uma vez, eu estava com um pastor e eu era recém-habilitado. E a gente estava numa rodovia.
E ele falou assim: olha, eu vou deixar você levar o carro. E eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Eu não esqueço disso. Ficou dentro de mim. Eu estava na rodovia a mais ou menos uns 100, 110 por hora. Aí ele falou assim: agora rapidamente, olha para o seu lado esquerdo. Quando eu olhei, eu percebi que as árvores assim, ó, que a velocidade era imensa. Mas quando eu olhava para frente, eu não tinha essa noção o quanto nós estávamos correndo. Por isso que às vezes, olha que interessante, a pessoa está na rodovia a 120 por hora, chega uma mensagem do WhatsApp, ela vai olhar, é o tempo suficiente para ela perder a direção do carro. E ser, às vezes, uma colisão fatal. Porque geralmente, acima de 100, a colisão é fatal, irmãos. Então, quem está focado não consegue olhar as distrações. Então, qual que é a estratégia do diabo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Não é já, vamos fazer que esse irmão caia no pecado, não. Vamos distrair ele com alguma coisa. Vamos distrair ela com alguma coisa. Distraído é mais fácil. Quem está entendendo? Agora nós vamos a um outro texto que mostra um outro distraído. E veja o que aconteceu. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, é hoje, domingo, no primeiro dia da semana, nós estávamos reunidos, nos reunimos, a fim de partir o quê? O pão. Paulo pretendia viajar no dia seguinte, na segunda-feira. Falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Eita, meu Deus do céu! Se fizesse isso hoje, hein, meus irmãos? Nós não temos mais sermões prolongados. Não temos mais, irmãos. É 1h30 no máximo de culto, 2 horas, estourando. As pessoas, alguns, se o pastor começa a estourar no horário, parece que já dá um comichão. Levanta, vai no banheiro, olha o relógio. Eu sei que todos nós temos compromisso, mas eu acredito que domingo você tem que vir e já até colocar o seu celular no modo avião, para ninguém te perturbar. Você colocar no seu coração e falar assim: ninguém vai falar comigo a não ser quem? Deus, o Senhor. Mas o meu chefe, que seu chefe que espere. Ele é mais importante que Jesus. Se não me falhe a memória, isso aconteceu na Coreia do Sul, onde tem a maior igreja cristã no mundo. Se não me falhe a memória, chegou o presidente do país para participar do culto e queria falar com o pastor. O pastor mandou um recado para ele, falou assim: olha, eu reconheço a sua autoridade, você é uma pessoa muito importante, mas olha, isso vai ficar para depois, porque existe alguém mais importante que você, e o horário dele é agora, e eu não vou conseguir te atender. Isso é um escândalo. Irmãos, eu respeito a fé de todos, de todo mundo, mas ninguém nessa vida é mais importante que Jesus. Ninguém, irmãos. Você pode chefe, família, filho, tanto que Jesus, ele fala: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, esposa, Jesus fala, não é digno de mim. Então, ao mesmo tempo que você precisa amar a sua casa, e você deve amar a sua casa, você deve amar a sua família, mas eles não estão acima do Senhor. Quem está entendendo? Faz assim. E aí o que acontece? Havia muitas lâmpadas no cenáculo,
onde estavam reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de quem? De Paulo. Sabe o que acontece? Por que uma pessoa começa a dormir no sono? No culto? Dormir no sono, ó. Essa foi boa, hein? Por que uma pessoa, ela começa a dormir no culto? Um dos motivos: a mensagem deixou de ser interessante. Quando as coisas de Deus deixam de ser interessante, ou ela está flertando com alguma distração. Isso é uma realidade, irmãos. Existe alguém disputando a nossa atenção e não é Jesus. Existe alguém disputando a nossa atenção e não é Jesus. Jesus não precisa da nossa atenção. Nós precisamos da atenção de quem? De Jesus. Então, se não é Jesus que está disputando a minha atenção, eu já sei quem é que está tentando tomar a minha atenção para Ele. Eutico, em um dado momento, perdeu o interesse na mensagem, perdeu o foco, ficou distraído. Por quê? Porque ele estava em uma janela, irmãos. Ele estava em uma janela. Olha, eu vou falar para vocês, geralmente, a janela, ela é um lugar de muitas possibilidades. Eu vou dar um exemplo. A internet. O programa mais usado no mundo chama-se Windows. E o Windows em inglês é o quê? Janela. Porque a janela te abre muitas possibilidades. Muitas coisas nocivas. Muitas distrações. E Eutico estava na janela. Naquele momento ele perdeu o interesse pela mensagem. Ele perdeu o interesse. E é assim, irmãos, quando nós ficamos distraídos, nós perdemos o desejo pelas coisas de Deus. E ele perdeu. E aí o que acontece? Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava como? Estava morto. Na janela existem muitas distrações. Quem está na janela, irmãos, sempre cai para fora e nunca para dentro. Quem está no terraço sempre cai para fora. O que isso é uma analogia que eu estou fazendo do seguinte: a distração vai nos levar um dia a estar fora da igreja, fora do corpo. É uma realidade. É uma realidade, irmãos. Eu vou falar uma coisa para encerrar aqui, irmãos. A falta de foco, a falta de interesse e o comodismo é o combustível para a gente chegar no inferno. Repita comigo: a falta de foco, a falta de interesse e o comodismo é o combustível para a gente chegar no inferno. É uma triste realidade. Então que nós, tanto eu como vocês, as senhoras, senhores, que nós venhamos despertar para isso. Tomar cuidado com as distrações, a falta de foco. Irmãos, não estou falando que você não deve ter compromisso com os seus desejos de realizações, objetivos. Mas você precisa ter foco na sua vida espiritual.
Não tenha apenas foco na sua vida profissional, não tenha apenas foco na sua vida familiar, não tenha apenas foco nas suas realizações, mas tenha foco também na sua vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, irmãos, é ela que muitas das vezes vai realmente ditar o que vai acontecer. Começa primeiro em nós, e depois é através de nós. Quem está entendendo faz assim. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Na verdade estava morto. Paulo ali ressuscitou aquele menino, como Jesus fez com a filha de Jairo. Jesus falou para a multidão: não riem, ela não está morta, ela dorme. E o pessoal dava risada. Eu vejo que é até uma estratégia espiritual que Paulo se utilizou aqui. Por quê? Porque quando se traz uma notícia, irmãos, pesada, a energia naquele lugar, a fé naquele lugar ia ser muito pequena. Por isso que Paulo fala, ele não morreu. Na verdade, Paulo abraçou e orou e ressuscitou aquele jovem. Não fiquem alvoroçados, ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até amanhecer. Foi uma vigília que Paulo fez. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiu-se grandemente confortados. Amém? Quem compreendeu, irmãos? Olha, eu não sei porque que o Espírito Santo nos trouxe essa mensagem nessa manhã, mas é um grande ensinamento para todos nós, para que você possa entender que existe sim alguém que está disputando a sua atenção, tentando tirar o seu foco, mas o Espírito Santo nessa manhã nos traz esse alerta e fala assim: olha, não perca o seu foco. Jesus é o primeiro e sempre será. Amém? Fecha sua Bíblia e se coloca de pé aí no seu lugar, por favor.